Romanos capítulo 1, versos 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mantenham aberto nessa página. Esse é o 5º sermão nessa passagem, né? E só relembrar que no sermão passado, nós tínhamos 2 pontos altos no sermão. Um deles era dizer que, quando Paulo fala de salvação, ele não estava falando de uma coisa do passado. Um dia eu fui na frente, um dia eu fiz uma oração, um dia eu aceitei Jesus. Não. Paulo, quando fala de salvação, ele está falando de todo o pacote, né? Desde esse dia que você tomou essa decisão, que é o seu ato de conversão, e que antes disso nós falamos que acontece a regeneração, e todo o processo de santificação faz parte da salvação, né? Até o dia em que você será salvo de verdade, que você chegará à estatura de varão perfeito, que você terá um corpo glorificado. Então, quando Paulo usa a palavra salvação aqui, ele não está se referindo apenas à conversão, e sim a todo o pacote que o Evangelho faz. E nós usamos 4 argumentos para isso, né? Então, meus amados, outro ponto alto do sermão passado foi que Deus deseja mostrar os seus atributos, mostrar quem Ele é nas coisas criadas. E Deus também deseja mostrar os seus atributos, mostrar quem Ele é na sua palavra. E Deus deseja mostrar os seus atributos, mostrar quem Ele é no Evangelho, né? Ora derramando justiça, ora derramando ira, e assim por diante. Esses foram os 2 pontos altos do nosso último sermão. Nesse sermão de hoje, nós vamos continuar fazendo perguntas ao texto, porque é fazendo perguntas ao texto que o texto nos trará respostas. E eu tenho aqui 6 perguntas para fazer para esse texto, e hoje nós só vamos poder trabalhar 3 delas, né? E nós vamos deixar as outras 3 para o próximo sermão. Amém? Então, as perguntas que nós devemos fazer, eu vou listar 6 e depois eu vou repetir as 3 que nós vamos focar hoje. Pergunta número 1: de qual ameaça precisamos de salvação? E a resposta curta é: da ira de Deus. A pergunta número 2 é: de quem precisamos ser salvos? E a resposta curta é: do próprio Deus. A pergunta de número 3 é: por que precisamos de salvação? E a resposta curta é: por causa da justiça de Deus. E aí a pergunta 4 é: por que Deus nos salva de sua ira? E a resposta é como Deus nos salva de sua ira? E a resposta é: imputando em nós a sua justiça. Como sabemos que a justiça de Deus é imputada em nós? Resposta: porque obedecemos pela fé, sem quaisquer méritos, à verdade de Deus. E a pergunta 6 é: o que é a justiça de Deus e por que ela é tão importante? Como eu falei, nós só vamos trabalhar nessa noite as 3 primeiras. Vou repeti-las. De qual ameaça precisamos de salvação? Da ira de Deus. De quem precisamos ser salvos? Do próprio Deus. Por que precisamos de salvação? Por causa da justiça de Deus. Amém? Então,
do que precisamos de salvação? Da ira de Deus. Se você, com a Bíblia aberta aí, no verso 18, né, que nós acabamos de ler, você vai perceber que Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, existe uma ira de Deus. Nós não podemos ignorar isso. Ignorar isso é ignorar a palavra de Deus, é ignorar o caráter de Deus, é ignorar o atributo, um dos atributos de Deus. Deus está irado com a maneira com a qual os seres humanos vivem. Ele está irado com os seres humanos que desonram a sua justiça, com os seres humanos que distorcem a sua verdade para viverem suas vidas. Ele está irado com os seres humanos que suprimem a sua verdade para poderem se achar justo e se auto-justificarem. Por isso, ele promete o derramamento de sua ira. Eu quero fazer um adendo aqui, porque nessas horas as pessoas começam a se esquivar, fazer escusas em suas próprias consciências, para manter a sanidade, né? Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perecem. O homem natural tende a entender como não sendo para ele essas coisas. Ele vai falar, bom, Deus aqui está falando de Jack Stripper, né? Ele está falando do Hitler, do Abelardo Barbosa, né? Deve estar falando aqui do Raul Seixas, do Che Guevara. Estão me ouvindo bem? E estavam ouvindo bem antes? Tá bom. Deve estar falando do Che Guevara, do Lenin. Isso aqui é para homens maus. Também, né? Mas é para homens comuns também. Porque homens que são aplaudidos pela sociedade, principalmente para esses últimos, esses homens que têm um louvor da sociedade. Ele está falando para o bom filho, ele está falando para o bom marido, ele está falando para o bom pai, ele está falando para o bom político, ele está falando para o bom policial, ele está falando para o bom professor, é para o bom escritor, é para o bom médico, é para o ganhador de um prêmio Nobel, é para aquele que foi eleito funcionário do mês, é para aquela pessoa boa, que passou dificuldade, que passou uma doença junto com seu cônjuge e não o abandonou. Sim, Deus derrama a sua ira sobre essas pessoas também. A gente tem mania de se medir por baixo. Eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não aceito propina, eu não estou metido em nenhum escândalo, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom funcionário, pago os meus impostos, ando dentro da lei, não devo a ninguém. Esse é o seu problema. Você tem muita justiça própria. Seu problema começa por aí. Eu preferia que você fosse culpado de alguns ou muitos desses graves pecados acima, mas que reconhecesse que você é pó, que você não tem justiça própria para oferecer para Deus, e assim como Paulo considerasse todas as suas obras, toda a sua religiosidade, toda a sua caridade como lixo, e assumisse que você se assumisse como um moribundo, um pobre pecador,
um miserável homem ou mulher aprisionado num corpo que está o tempo todo maquinando o pecado, e reconhecesse que você precisa desesperadamente de Cristo, da justiça que Ele tem para te oferecer, não da sua própria justiça. A sua justiça vai te levar para o inferno, mas a justiça de Cristo te garante o céu. Hoje, nós vivemos numa sociedade que tem distorcido a palavra de Deus, suprimido a verdade pela iniquidade. Verso 18. Criando novos conceitos de justificação. Ajudamos as crianças no Criança Esperança. Defendemos as minorias em ONGs. Pobre negros que precisam de amparos. Pobre gays que são discriminados. Pobre animais, tadinhos dos animais, estão morrendo. Pobre natureza que está sendo destruída. Estamos destruindo a natureza. Sim, nós estamos fazendo coisas boas. E deixe de lado esse papo de cristianismo retrógrado. Você é bom. Deus vai pesar suas boas obras. Esse papo de cristianismo não dá certo. Se Deus existe, Ele vai ver que você é uma pessoa boa, Ele vai te entender. Essa voz é do diabo, queridos. Essa voz é do diabo. E ela fala muito aos corações. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando: eu sou uma pessoa boa, eu vivo uma pessoa boa. Se Deus existe, Ele não vai me condenar ao inferno. Engano terrível. Engano terrível. Você não entende nada de Deus. Você não entende nada de justiça. Você não entende nada de quem você é. Isso é sério, irmãos. Nós temos criado cada vez mais o politicamente correto, as coisas boas que nós fazemos. Eu não jogo lixo no chão. Eu faço separação, coleta seletiva, né? Eu sou um bom cidadão, né? Nossa, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal lá pela empresa, né? Eu sou uma pessoa mais polida, né? Isso não te leva para o céu. Isso te leva para o inferno. Quanto mais justiça própria você tiver, mais enrolado você está. E a voz do diabo prossegue. Continue indo para o motel com a sua namorada. Afinal, não é ruim. Você tem uma parceira fixa. Continue tendo relações homossexuais. Afinal, você não está matando ninguém. Você é vítima. Deus te entende. Essa é a voz do diabo. Sem santidade, amados, ninguém verá a Deus. Suas obras não podem te levar para o céu. Só há uma porta para os céus. Jesus. E só há um caminho para os céus. Obedecer Jesus em santidade. Do contrário, você vai queimar debaixo da ira de Deus no inferno. Com todo o louvor que você recebeu dos homens, com todo o seu prêmio Nobel, com todas as ajudas humanitárias que você já fez, com todas as velhinhas que você já ajudou a atravessar a rua, e com todas as latinhas que você fez separação, segregação de lixo, e com todos os pratos de comida que você já ofereceu a alguém, e com todas as esmolas que você já deu no trânsito, você vai para o inferno. O mundo
mundo te incentiva a desonrar a Deus e te engana. Se você pular uns versos para baixo, verso 32, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, está falando do mundo, eles conhecem a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, eles sabem disso, eles sabem. Eles podem negar que sabem, mas eles sabem. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sinto muito falar. Não existe lei da compensação. Talvez na dieta sim, né? Você come um chocolate, depois dá uma corridinha, aí tem a lei da compensação. Mas para a salvação, não existe lei da compensação. Você não traz sua esposa e depois convida ela para um jantar romântico para compensar a traição. Você não usa os seus órgãos em atos que desonram a Deus, vendo pornografia na internet, e em seguida faz uma doação pela internet para compensar a sua maldade. Desculpa, não é assim que funciona. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Ninguém escapa da ira de Deus e ela é terrível. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha a lasciva aí. Olha a avareza aí, tão comum nos nossos dias. Pleoloxia, desejo por vantagem. Será que tem alguém aqui que quer vantagem numa negociação? Que negocia? Tem alguém aqui que negocia para perder? Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Mas pastor, é impossível. Parabéns, meu irmão, você entendeu. Não tente apresentar a sua justiça diante de Deus. É impossível. Você vai cair. Abra mão da sua justiça. Arrependa-se de quem você é. Diga ao Senhor: eu sou um pedinte, um moribundo, pior dos pecadores. Se Paulo disse que ele se sentia o pior dos pecadores, confia em mim, meu irmão, Deus não vai ficar triste se você disser isso para ele. Imite Paulo. Quando você se sentir sujo no pecado e desejoso por ser limpo, e entendido que só Jesus pode te limpar, aí você alcançou a salvação na justiça que vem de Cristo. Porque você se arrepende de quem você é e você aceita a justiça dele. A parte fácil é que ele já fez tudo. Ele já cumpriu toda a justiça e que você deveria cumprir. E ele já recebeu toda a punição que você deveria receber. Se você é um eleito do Senhor. A parte difícil é você reconhecer que você não vale nada sem Cristo. Que você é uma total desgraça sem Cristo. Se você não pensa assim, se você pensa que ainda há algo de bom a parte de Cristo dentro de você, você ainda não conheceu o Evangelho
você ainda não foi alcançado por Ele. Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os seus filhos, sobre os filhos da desobediência, perdão. Quantos púlpitos têm enganado seus fiéis com palavras vãs, massagens de ego, triunfalismo? Você é o especialzinho de Deus, você é o guti-guti de Deus. Ah, se você soubesse, se houvesse apenas você no universo, Deus, por amor a você, morreria na cruz por você, de tanto que Ele te ama. Queridos, embora eu não negue que haja uma verdade nisso, é como eu disse, enfatizar o amor em detrimento de outros atributos, a saber, a justiça e a ira de Deus, diminui o próprio amor de Deus. Não se trata de você, se trata de Cristo. Romanos 2, verso 8 e 9, diz assim: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Percebem um paralelo desse texto com o texto de 1 Romanos 16 e 18? Medite em casa sobre isso. Tem um paralelo muito legal aqui. Notem também que há um dia específico para Deus derramar sua ira. Chamamos de ira vindoura de Deus. A Bíblia nos exorta a fugir dela. Certamente não é para todos. Existe um pré-requisito: o beneplácito da vontade de Deus em sua eleição. Você tem que estar em Cristo, com um coração penitente, arrependido, para que você seja salvo da ira vindoura. Por isso João Batista reprovou aqueles fariseus e aqueles saduceus que vieram tentar se batizar no batismo de arrependimento. Mateus 3,7 diz: mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, existe uma ira que certamente virá. E quem nos livra dessa ira é Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação desta ira. Quando nós chegarmos mais para frente, nós vamos entender que Deus já está derramando e demonstrando essa ira nos dias de hoje, mas que ela é vindoura, certamente. Um puritano batista, perseguido pela igreja da Inglaterra, chamado John Bunyan, enquanto na cadeia por causa da perseguição, por causa dos seus pensamentos e escritos batistas, ele escreveu um romance. E o nome desse romance de aventura era O Peregrino. Ele foi traduzido do inglês para mais de 200 línguas
e também já virou filme, 2 filmes, tem pelo menos 2 versões desse filme. O personagem principal desse filme, ele se chama Cristão. E ele habitava numa cidade chamada Destruição. Cristão conhece um homem chamado Evangelista. E este lhe dá as Escrituras. Cristão começa a ler as Escrituras. E à medida que ele vai lendo as Escrituras, fardos são colocados sobre os seus ombros e ele começa a carregar fardos pesados. Fardos que antes ele não estava percebido que eles existiam, mas agora ele conhece esses fardos. E esses fardos são os seus pecados. O homem chamado Evangelista indica o caminho para o cristão e diz que ele deveria seguir para a cidade celestial. E logo no caminho ele se encontrava com a cruz de Cristo, né? Um filme belíssimo. Os irmãos que tiverem oportunidade, procurem na internet, ou quiserem ler o livro, procurem na internet, é domínio público. Um outro grande homem de Deus, chamado Jonathan Edwards, escreveu um sermão que ficou conhecido no meio protestante, um sermão clássico, que também é acessível na internet. O nome do sermão é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A ira de Deus é uma coisa séria, faz parte dos atributos de Deus, tanto quanto o amor e a misericórdia. Romanos 2,5 diz o seguinte: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então é importante entendermos que essa ira de Deus não é algo descabido, é um justo juízo. Ou seja, você tem um juiz isento de injustiça, com um veredito acima de qualquer suspeita, perfeito, santo, não corrupto, que decreta essa ira. Então, isso é justo. A justiça de Deus demanda perfeição e exige reparo à sua desonra. E é por isso que precisamos de salvação, por causa da ira de Deus. Sim, precisamos de salvação de nossas vidas quebradas, de nossos relacionamentos quebrados, nossos pecados, nossas injustiças, nossa falta de amor, nossa distorção da palavra de Deus. Precisamos de salvação do nosso senso de justiça própria, de nos acharmos bons, de nos acharmos boas pessoas, mas principalmente precisamos de salvação da ira de Deus. A segunda pergunta que fazemos a esse texto, essa noite, é: de quem precisamos ser salvos? E a resposta curta que eu dei é: do próprio Deus. De acordo com o que estamos investigando, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da ira de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do próprio Deus. Então Deus nos salva através do Evangelho dele mesmo. As pessoas às vezes têm uma ideia mística de que o diabo vai levá-las para o inferno e que ele receberá um cargo de governante do inferno, mais ou menos como se fosse um carcereiro que aplicasse as penas nas pessoas. Não, amados. Um carcereiro é um oficial de justiça e Satanás
não é oficial de justiça e nem pertence ao reino de Deus. Ele não tem justiça. Ele também sofrerá a justiça no inferno, junto com os que deram ouvidos a ele. Ele também será atormentado. Atormentado por quem? Pelo próprio Deus. É a ira de Deus sendo derramada nos pecadores que recusam a obra de Cristo, e a ira de Deus sendo derramado no próprio diabo. O inferno é inferno, não é porque Deus não está lá, é porque Deus está lá que o inferno é inferno. É a ira de Deus sendo derramada e aplicada. Isso é tremendo, isso é assustador, isso é horrendo. Muitos cristãos, na década de 80, leram Rebecca Brown e começaram a imaginar o inferno como se fosse algum tormento oferecido pelo diabo e seus anjos, eles tivessem o controle, o domínio do inferno, e eles que aplicavam as penas, e de repente um demônio estava lá atormentando alguém. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele não pode te ouvir. Deus está ali, atormentando, derramando a sua ira. Ele pode te ouvir, só não vai te ouvir. É uma incoerência absurda pensar que o pai da mentira não seria atormentado no inferno, e sim um atormentador. Acredite em mim, ele estará tão ocupado com os seus sofrimentos que não lhe restará tempo para chegar perto das pessoas, e vice-versa. Deus não pode te ouvir do inferno porque Ele não quer te ouvir do inferno. Deus quer te ouvir hoje. Pessoas que decidiram obedecer esse mundo e não obedecer a Deus através de Jesus, para usar o termo bíblico para obediência, as pessoas que não temem a Deus, mas temem o mundo, esses homens perecerão no inferno, e é o próprio Deus quem os castigará. O inferno não é a ausência de Deus, é a sua presença, é a aplicação de um de seus mais caros atributos. A ira de Deus. Pastor Eric, por que você fala que a ira de Deus é um de seus mais caros atributos? Porque Ele vem segurando, retendo, desde o início. Mas quando Ele aplica a ira, Ele descreve como um cálice de vinho. Deus vai se deleitar em aplicar a sua ira. Então a ira de Deus é sim santa e é um atributo de Deus, tanto quanto é o seu amor e a sua misericórdia. Ele tem suportado, desde a primeira queda de Lúcifer e seus anjos, Ele tem suportado durante toda a história da humanidade, e um dia Ele há de derramar. Isso será irrevogável, não há voltas, não há purgatório, apenas ranger de dentes e morte. Temos que obedecer a Deus e não ao mundo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer tem nesse contexto obediência e não medo ou fobia. Jesus diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós que estamos em Cristo, estamos guardados do inferno, guardados da ira de Deus. Esse
é o único pré-requisito para você estar guardado do inferno e guardado da ira de Deus. É estar em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Perceba, irmãos, nós cristãos, temente a Deus, que fomos regenerados, que nos convertemos, que fomos justificados, já estamos garantidos que Deus nos salvará dessa ira. A ira de Deus não é para o seu povo. Deus não nos destinou a ira, Paulo diz em Tessalonicenses. Se você está em Cristo, você está salvo. O seu destino é gozo eterno, alegria para todo sempre. Louvor e adoração e bendição. Eterno gozo, para sempre crescente. Deus é infinito. Você nunca conseguirá se esgotar de se regozijar em Cristo. Se nós fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Note que o processo inicial é a justificação. É quando ele nos regenera, nos dá fé para obedecer, e nós exercemos essa fé, e ao exercer essa fé, nós nos arrependemos de nosso pecado, e ao nos arrepender de nosso pecado, nós tomamos o primeiro passo de fé, e isso é chamado de conversão, e aí nós somos justificados, aí não tem volta, Deus vai te salvar, Ele te garante isso, a palavra dele te garante isso, você não está perdido, você não está sozinho, Deus é contigo. Se você já exerceu fé, se você já foi justificado, Deus é contigo e ninguém te toca, ninguém pode te livrar das mãos de Cristo. Pastor Eric, mas como que eu posso saber se eu fui justificado? Esse é o ponto alto dessa noite, é isso que Deus está falando essa noite. Usou o irmão Felipe para falar, e está usando essa mensagem para falar. Santidade, meu povo. Não viva segundo o curso desse mundo. Não viva segundo os pagãos. Coloque a tua mente em Cristo, no reino de Deus, nas coisas do alto, não nas coisas que perecem. Não corra atrás das coisas que perecem como os pagãos fazem. Coloque o teu pensamento em Cristo, no alto. Isso é muito pouco, isso é migalha. Isso é prato de lentilha. Isso é enganação. Você lembra daqueles programas que o Silvio Santos botava você numa câmara escura? Câmara escura não, uma câmara que não passava som, né? E aí ele falava assim: você troca uma picape SW4 Hilux por uma caixinha de fósforo Hilux? Aí a pessoa, sim! É isso que o diabo faz conosco. Ele nos rouba a primogenitura e nos dá um prato de lentilha, algo momentâneo, algo perene, algo que só vai te satisfazer no momento. E você abre mão de uma satisfação eterna, gloriosa, para sempre, crescente, por causa da porcaria desse mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Você não pertence a ele, você é um peregrino. Assista o filme Peregrino. Você está aqui de passagem, meu irmão, minha irmã. Tem um versículo que diz que o negociador, quando vai negociar, diz: nada vale, nada vale. Mas quando ele sai, ele se gaba. Falei que não valia nada e comprei por um preço baixo. É isso que o diabo quer fazer conosco. Te dizer que você não vale nada.
e te comprar por um preço baixo. E quantas pessoas têm se vendido por preços tão baixos? Seja santo, queridos. Seja santo. Essa é a mensagem de hoje. Seja santo. Nesse verso fica claro, esse último que eu li, que nós somos salvos da ira de Deus. Outra coisa que esse verso deixa claro é que a salvação é todo o processo. Somos justificados, ou seja, estamos a salvo, mas ainda seremos salvos. De quê? Da ira, do julgamento. Logo, a resposta da pergunta de quem precisamos de salvação é do próprio Deus. O diabo não tem nem de longe poder para te condenar ao inferno. Ele é um condenado ao inferno. Ele não tem essa autoridade. Ele é astuto para te enganar e para fazer você rejeitar o Evangelho e a salvação de Deus. Mas ele não tem poder para te condenar. Ninguém pode te livrar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A próxima pergunta que faremos, a terceira e última, é por que precisamos de salvação? E a resposta curta que eu dei é por causa da justiça de Deus. Vamos focar no verso 17 para responder essa pergunta. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Na pregação passada eu falei que justiça aqui era quase sinônimo de misericórdia. Eu quis ser didático, pois é assim que esse termo é traduzido para as nossas vidas. Para nós que estamos em Cristo, justiça, leia-se misericórdia. Mas não é assim para todos. Não é assim para todos. Vejam o que o verso de Romanos 11, 22 diz. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade. Deus deseja revelar os seus atributos no Evangelho. A sua justiça, a sua ira, a sua misericórdia, o seu amor. Deus deseja revelar quem Ele é em toda a criação, em toda a sua palavra, no Evangelho, na sua vida pessoal, na sua caminhada com Deus. Deus deseja revelar os atributos dele para os outros. Deus deseja se revelar para as pessoas, quer para salvá-las ou quer para responsabilizá-las. A justiça de Deus se revela de duas formas: na justiça conquistada, na obediência de Cristo e imputada em nós, ou na cobrança de Deus pelo pagamento do pecado de nossas vidas, através do seu derramamento da ira no inferno. Voltando ao verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos fazer uma leitura errada por um momento desse texto,
para eu fazer um ponto, para que nós saímos daqui um pouquinho mais maduros, e que nós saímos daqui hoje, talvez no primeiro momento com um coraçãozinho um pouquinho mais apertado, mas à medida que o Espírito Santo de Deus fazer frutificar essa palavra, nós glorificaremos mais a Cristo. Aqui vai a leitura errada. Eu vou mudar uma palavra. Os irmãos tentem achar a palavra que eu mudei. Eu vou ler o verso 16 e 17 de Romanos 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que o amor de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Qual foi a palavra que eu mudei? Justiça. Eu troquei justiça por amor. Paulo não está falando de amor. Paulo está falando de justiça. Essa ideia que tem permeado o nosso meio evangélico, as pessoas vendem o evangelho como se fosse um convite à salvação, e acabam distorcendo o evangelho e distorcem o caráter de Deus. Acabam por terem um evangelho falso, uma pregação falsa sobre Deus, uma ideia de Deus falsa, pois não estão atentando para os atributos de Deus, focam no amor, esquecem da justiça de Deus, esquecem da ira de Deus, e acabam, ao fazerem isso, diminuindo o próprio amor de Deus. E eu já explico, porque que quando você faz isso, você diminui o amor de Deus. Lucas 7,47. Todos conhecem essa passagem, eu vou ler só o texto isolado. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Já captaram? Ou preciso debulhar? Vou debulhar. Notem que quando diminuímos os atributos de Deus, como a sua ira e a sua justiça, diminuímos também o seu amor, e diminuímos também a obra da cruz, e diminuímos a penalidade da cruz, a tornamos menos penosa. Enquanto a Bíblia diz que ela foi penosa, Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Quando você vem com esse evangelho guti-guti, Jesus te ama. E se você fosse a única pessoa do mundo, ele teria morrido por você. Você está diminuindo a pessoa de Cristo, você está diminuindo o amor de Cristo pela sua igreja, você está diminuindo a obra de Cristo. O Evangelho não é um convite à salvação, o Evangelho é uma ordem ao arrependimento. Arrependam-se e sejam salvos. E aí, se você transforma o Evangelho num convite ao arrependimento, aí você pode usar várias metodologias, inclusive metodologias que vêm do mundo, metodologias de empresas, de multiplicação, né? Tem várias igrejas que usam metodologias para ganhar pessoas. Mas essas pessoas estão conhecendo o Evangelho? Elas estão sendo convidadas à salvação ou ordenadas ao arrependimento? Quando você não aceita que Deus é justo e irado contra pecadores, você é idólatra.
você não está crendo no Deus das Escrituras. Você está crendo no Deus que você concebeu em sua mente. Você está incorrendo no verso 18, suprimindo, distorcendo a verdade de Deus por causa da sua injustiça. O resultado disso é a ira de Deus. Deus não é Papai Noel. Deus não vai se enquadrar no seu conceito de politicamente correto. Deus não vai se enquadrar no seu marxismo cultural. A verdade de Deus não vai se dobrar às ideologias humanas. Deus não vai se dobrar ao que você pensa sobre o gayismo e sobre a agenda gayista. Deus não vai se dobrar. É você quem vai ter que se dobrar para a palavra de Deus, ou sofrer a consequência da ira de Deus. A palavra de Deus é imutável. Deus é imutável. O homem é pó. Do pó veio e ao pó voltará. Deus não é Papai Noel, não é bom velhinho. Isso é mitologia, irmãos. Deus tem atributos. E a ofensa que a humanidade fez e faz contra Ele não fica impune. Ou é derramada em Cristo, para os que através da fé abriram mão de suas justiças próprias e aceitaram a justiça gratuita de Cristo. E este Cristo, cheio de amor, aceitou a sua penalidade, aceitou sofrer a ira de Deus em seu lugar. Por isso, ignorar a justiça e a ira de Deus diminui o que Cristo fez e diminui o amor de Cristo. Ou Deus vai derramar em você a sua ira no inferno, ou já derramou em Cristo. Qual vai ser, meu irmão? Qual vai ser? Você vai abrir mão da sua justiça? Você vai confessar o seu pecado e aceitar a justiça que vem de Deus? Ou você vai sustentar a sua farsa de que você é uma pessoa boa, que não precisa de arrependimento e sofrer a penalidade de Deus em você? Isso é suicídio. É como chegar num tribunal com veredito de condenação irreversível e ainda sem advogado. Naum, versos 1, 2 e 3 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é pelo amor, o que não seria mentira. Mas não é o que Paulo está falando. Ele está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação pela justiça. O amor de Deus pelos seus eleitos e por Cristo é sua motivação para decretar que Cristo sofresse em nossos lugares e nós recebêssemos a sua justificação e Cristo recebesse a ira de Deus que estava sobre nós. Precisamos pensar nisso. Deus não abriu mão de sua justiça. Quando você perdoa alguém, você assume o prejuízo. Se eu pegar R$100 emprestado com o irmão Felipe e falar: irmão Felipe, eu não tenho dinheiro para te pagar, e o irmão Felipe falar: Eric, você está perdoado da sua dívida. A dívida sumiu? Não, eu recebi o perdão, mas ele assumiu a dívida. Então, quando Cristo nos perdoa,
É porque Ele assumiu a nossa dívida. A ira que estava para você, o tormento que estava para você receber no inferno, Cristo recebeu em seu lugar. Ele foi atormentado pelo Pai. O Pai derramou a ira em Cristo. Isso é sério. Deus não abre mão da sua justiça. Deus não faz sumir o pecado. Ele é o bode expiatório que recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar. E Ele fez isso por amor à sua igreja. E é por isso que nós não vamos para lá. E a nossa justificação é a obediência ativa de Cristo. Jesus guardou toda a lei. Quando eu chegar no céu, eu não vou apresentar a minha justiça. Eu não vou apresentar as minhas obras. Eu vou apresentar a justiça de Cristo. Eu vou falar: Pai, eu sou pecador, mas eu estou nele. Eu estou federado nele. Ele é o meu cabeça. Ele é minha justiça. Ele é o meu galardão. É nele que eu descanso. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Sem ele nós estamos perdidos, irmãos. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ganhe o prêmio Nobel da Paz que você quiser ganhar. Faça a caridade que você quiser fazer. Passe o dia atravessando velhinhas na rua. Você vai para o inferno. Se você não estiver em Cristo, a sua justiça não serve de nada. É a justiça de Cristo que te livra da ira de Deus. Aleluia. Vamos finalizar, queridos. Eu passei uma semana muito turbulenta. Minha família sabe, para estar aqui hoje trazendo essa mensagem. Mas finalmente, eu entendo que vale a pena passarmos por turbulências para pregar aquilo que Deus nos colocou no coração para pregar. E enquanto Ele estiver me dando forças, vou continuar falando a verdade dele, que não tem sido falado nos púlpitos. As pessoas entram nas igrejas mundanas e saem mais mundanas do que elas entraram. Elas entram nas igrejas com desejo de ser rica e saem com desejo ainda maior de ser rica. Agora Deus está com elas nessa empreitada de riqueza. Vamos finalizar meditando nessas coisas. No nosso próximo sermão, nós vamos continuar no verso 17, falando dessa justiça agora para nós, né? Como é que funciona isso? Essa questão de fé em fé, essa questão de Paulo ter citado Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Por que Martinho Lutero odiava tanto esse versículo? Até que um dia ele entendeu e passou a amar esse versículo. Passou a ser o versículo que ele mais amou. Talvez hoje você esteja odiando esse versículo, mas Deus vai fazer você amar esse versículo, para a glória do nome dele. Vou finalizar com um aviso.